Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais um BTcast de número 411. Eu sou Rodrigo Bibo e não há nada errado em termos cercados, mas vamos manter as nossas cercas baixas e vamos nos dar as mãos com frequência. Mark Dever. Curti essa frase. O Mark Dever, hein, cara, que chique, hein? Olha aí, tu vê, mano, onde chegamos. Bom demais. Olá, pessoal, aqui é o Igor Miguel e você sabe, né, por evangélicos mais católicos e católicos mais evangélicos. Eita, olha aí. Aqui fala André Heinck e os evangélicos concordam em discordar. Eita! Ai, gente, estamos aqui, Igor Miguel, André Heinck, e a gente vai conversar um pouquinho sobre 4 visões sobre o evangelicalismo, que inclusive é o lançamento aí da editora Batista Regular, que apresenta essas 4 visões. Mais do que a gente falar sobre o livro, é uma tentativa de entender o movimento do qual nós fazemos parte, ainda mais no Brasil, em que as coisas não são tão delimitadas como nos Estados Unidos, ou são, e eu não sei, vou aprender agora. Fica com a gente porque esse programa fala sobre identidade, ele é muito importante, e a gente volta depois dos recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, olha aí as vantagens de você ouvir os recados paroquiais. Mamãe, estou na Globo. Galera, segundo informações que eu obtive aqui, hoje vai ao ar a minha participação no programa Conversas com Bial. Estive lá batendo um papo com Pedro Bial, mas gente, eu não era o único convidado do programa. Tinha lá também, quem? Dave Leonardo. Sim, um camarada que causa aí muitas divisões, muitos ataques na internet, e eu tive lá no programa Conversas com Bial, dando um contraponto, por assim dizer, ao Dave Leonardo. Só que, gente, não foi um contraponto, até porque o Dave é o meu amigo, a gente já tomou café junto aqui, já falei tudo que eu tinha pra falar pro Dave, já conversamos bastante, eu não ia ficar discutindo lá com o Dave na frente do Bial, né? Mamãe falou que isso é feio, discutir nos outros. As coisas a gente lava em casa, né? Roupa suja se lava em casa, não é? Então, foi muito legal, bati um papo lá com o Dave Leonardo, Pedro Bial, sobre Deus, evangélicos, política. E assim, gente, alguns vão dizer o seguinte: Bibo, tu deu uma passagem de pano pro Dave Leonardo. Fique à vontade para pensar isso. Eu queria que você julgasse o programa por aquilo que foi falado no programa. E aquilo que foi falado no programa foi muito legal, foi uma conversa bem cordial. Pude apresentar o evangelho, pude apresentar o meu livro. Foram coisas, assim, bem bacanas que aconteceram mesmo. Então, assim, foi um privilégio poder participar de um programa aí de escala nacional. Agradeço demais o convite. Enfim, foi legal ver até o profissionalismo da Rede Globo, enfim, como eles organizam. Pena que não foi presencialmente, não fui lá fazer stories do camarim, enfim, por aí vai. Então olha só, gente, hoje, dia 10, segundo informações que eu recebi, sai a minha entrevista no Conversas com Bial, depois do Jornal da Globo, ou seja, lá pelas 23 horas. Tá disponível na Globoplay, você pode assistir, e parece que um trechinho vai aí pro canal do Conversas com Bial no YouTube. Mas ó, se você ouve os recados paroquiais, pode ver hoje na Globo a partir das 23 horas, dia 10 de agosto de 2021. Você que tá ouvindo isso depois, ou nem sabia, né? Pô, agora que eu... se você não sabia, porque você não ouve o recado paroquial. Aí não tem nem o que eu falar nada pra você, né? Que você não tá aqui. Gente, é isso então. E você que tá ouvindo depois esse programa, você pode ver na Globoplay. Mas foi bom demais estar lá no Conversas com Bial. Uma porta de entrada muito bacana pro Bibotalk, pra com certeza mais pessoas ouvirem, conhecerem os nossos podcasts, pessoas conhecerem também o meu livro. E assim, gente, quem lê o meu livro já vai entender, sabe? O meu livro, de alguma forma, ele é uma análise, uma crítica ao tipo de teologia, sabe, centrada muito na felicidade do homem, na autoajuda e por aí vai. Então, assim, as coisas estão ali. Lá no Conversa com o Bial, eu procurei ter uma conversa mega amigável, de boa na lagoa, tranquilaço, promovendo o nome de Jesus. Tá bom? É isso, meus amigos, minhas amigas, espero que vocês gostem aí da novidade. Foi um prazer, uma honra, e quem sabe, né, as portas lá foram abertas, vai que um dia a gente retorna lá pra falar mais alguma coisa sobre Jesus. Foi muito bom. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Vamos para esse episódio que tá bom demais. Gente, como eu falei
falei na abertura do programa, a gente vai falar aqui sobre 4 visões sobre o evangelicalismo, mas na verdade vamos falar um pouquinho sobre a identidade do que é ser evangélico. Claro que a gente vai tentar definir o que é evangelicalismo. Acho que até a gente pode começar... eu ia pedir pro Igor definir evangelicalismo, mas enfim. Ô André, vamos apresentar aqui... Eu acho que é o Igor, acho que é melhor Vamos o Igor. começar, vamos tentar uma definição básica então, gente. Assim, só pra galera entender, mas Bibo, por que você tá todo confuso aí? É porque, galera, depois de ler boa parte do livro, os evangélicos, é isso aí, é o solo escritura. Mas, mano, é muita diversidade. E é bom, isso é bom, eu acho bom. Mas é que às vezes a gente procura... Mano, por favor, alguém me defina, né? Eu quero ser limitado, né? Tipo, quem se define se limita, né? Diz aí o ditado popular coach dos fracassos. Agora sim, tipo, mas às vezes a gente quer ser limitado, né? Pô, por favor, alguém põe uma cerca aqui pra dizer onde eu vou amarrar o meu burro. Mas enfim, Igor, vamos tentar então fazer uma definição geral de evangelicalismo. Vamos lá. Bom, assim, eu tenho aqui 2 definições, uma que é a clássica, né? Que é do David Babington, o livro dele sobre o evangelicalismo na Grã-Bretanha, que acabou virando a referência aí, né? Pelo menos assim, um ponto de partida para o debate, né, do que seria vamos dizer assim, as referências que caracterizariam o evangelicalismo. Lembrando que essa é uma definição que não é uma definição histórica, né, apesar de, claro, ela tem uma origem histórica, mas é uma descrição mais ou menos do que seria. Depois eu vou falar aqui do Alistair McGrath, que também tem uma definição muito próxima. Ele muda talvez um tópico ou outro, né. O David Babington, no livro dele, né, que é um clássico aí, o pessoal gosta muito, é o Evangelicalismo na Grã-Bretanha Moderna, né, e lembrando que é um livro histórico, que descreve o movimento evangélico aí desde 1730 até a década de 80, né? E o David Babington identifica 4 ênfases do evangelicalismo. Uma ênfase na autoridade da Bíblia, um biblicismo, como ele chama, né? Um foco na obra de Cristo na cruz, que é o crucicentrismo. O conversionismo, que é uma ênfase de que os seres humanos precisam se converter de maneira pessoal ao evangelho. E o ativismo, que é a ideia de que é necessário um esforço, né? Na proclamação do evangelho e na missão. O Alistair McGrath, ele faz uma outra ênfase, mas que, claro, acaba fazendo algum tipo de interseção com a definição do David Babington. Inclusive, ele cita a definição dele e ele diz o seguinte, que para ele o evangelicalismo caracteriza por 4 também. Porque o Babington é conhecido como quadrilátero de Babington, né, que é a descrição que a gente acabou de fazer. O McGrath vai dizer o seguinte, no livro dele, Paixão pela Verdade, as ênfases, né? Um enfoque tanto devocional como teológico na pessoa de Jesus Cristo, especialmente na sua morte. Então aí seria a característica de ser cristocêntrico, né? Uma ênfase cristocêntrica. A identificação da Escritura como autoridade suprema em matéria de espiritualidade, doutrina e ética, o que encontra consonância aqui, né? Com Babington. Uma ênfase na conversão ou no novo nascimento como uma experiência religiosa que transforma a vida, que a gente sabe que é uma ênfase aí herdada do metodismo, do movimento dos moráveis, um pouco do pietismo, que criou essa ênfase, né? Na conversão pessoal. E o 4 aí, uma preocupação em compartilhar a fé, especialmente por meio da evangelização, que seria o ativismo aí do Babington, né? Sim, outras palavras para a mesma coisa, quase, né? Praticamente. É porque, na verdade, são pequenos ajustes que ele faz, mas basicamente é a mesma descrição. E eu acho que essas características, claro, o Morley vai falar isso no livro aqui, que ele vê uma limitação nessas definições por falta falta um pouco, ser um pouco mais específico, né? Porque eles são definições muito amplas, mas de fato, se você olhar para o movimento evangélico, em comparação, por exemplo, a protestantes não evangelicais, né, historicamente falando, no contexto europeu, por exemplo, né, que na verdade o pietismo está reagindo a isso também, o metodismo está reagindo a isso também, de alguma forma, é que, por exemplo, por que tem essa ênfase na devoção, na centralidade de Cristo, né? Porque é uma tendência histórica em muitos segmentos protestantes, por exemplo, de perder isso como centro de gravidade. Então, essa ênfase na pessoa e obra de Jesus é uma ênfase bem evangelical, né? A identificação da Bíblia como autoridade, né? E aí, claro, já é uma reação aí a determinadas tendências modernas dentro do cristianismo e do protestantismo ocidental, que vão questionar, por exemplo, a autoridade, vão relativizar a autoridade das escrituras partindo de pressupostos modernos, né? A razão, a cultura e assim por diante. O número 3 aí, né? A ênfase na conversão pessoal, naturalmente, é uma reação à ortodoxia morta, né? Uma ênfase, é uma reação, por exemplo, a um tradicionalismo, um dogmatismo, ou um racionalismo da fé que tem pouca consonância, encontra pouca consonância na vida real das
pessoas, né? Então fica aquela coisa, eu sou um cristão nominal, mas não houve uma experiência, para usar um termo bem pietista aqui, né? Da tradição wesleyana particularmente, né? Não houve uma experiência pessoal ou um encontro pessoal com o evangelho. Aí a ênfase na regeneração, né? Como todo cristão precisa ter. Deus não tem netos, né? É uma frase muito comum. Sim. Diga-se de passagem, Igor, só um parêntese aí, a gente teve o censo de 2010, 6% de pessoas que se declararam evangélicas, mas não pertencendo a nenhuma denominação. Exatamente. Então, assim, aí até o pessoal brincou que são os evangélicos não praticantes, né? Ou seja, como a gente fala dos católicos. Quem poderia imaginar? E, cara, esse número deve ser maior hoje em dia. Imagina, o censo foi de 2010, né? Tá crescendo, infelizmente tá crescendo. E o quarto ponto é uma preocupação na partilha da fé, que eu acho que é o ativismo mesmo evangelístico. A gente sabe que é uma característica muito forte, né? Na evangelização, plantação de igreja, povos não alcançados. Então, essa ênfase evangelística, a gente tem aí a presença de Billy Graham como um símbolo, né, disso, mas não somente ele, né? Charles Finney, se a gente pensa em Spurgeon, a gente tem aí vários exemplos, né, de engajamento evangelístico. A gente pode pegar Jonathan Edwards também, claro, mas a gente vê um lastro, uma tradição evangelística muito forte, né, de proclamação pública do evangelho, de apelo às multidões para conversão, né, as grandes cruzadas evangelísticas como talvez as grandes marcas do evangelicalismo. E claro que eu estou aqui, gente, apresentando os traços, os contornos gerais de um movimento que é difícil da gente encaixar ele. A gente vai ver isso no nosso papo hoje. É, bem difícil. Aliás, André e Igor, enquanto o evangelicalismo, né, esse termo, evangelicalismo, ele é meio novo. A gente consegue localizar ele? Até o livro dá algumas pistas aqui. Então, na verdade, ele teria essas bases históricas lá no movimento dos avivamentos, né, que aconteceram no mundo anglo-saxão, né, Inglaterra, Estados Unidos, século XVII, XVIII. Jonathan Edwards, Whitefield, essa turma toda aí, que se estende depois, século XIX, e vai desembocar daí principalmente lá no início do século XX, né? Agora, a questão do evangelicalismo, daí, da maneira como a gente está entendendo, me parece que ele é uma reação dupla que acontece no final do século XIX e início do XX a dois movimentos, né? Um é o movimento da chamada famigerada teologia liberal, né? Que inclusive tem um podcast excelente falando sobre isso com vocês, em que aí o evangelicalismo ele reage a isso, ele pretende então, de certa maneira, resgatar uma intelectualidade protestante para dentro desse aspecto do que nós, entre aspas, né, que nós chamamos os crentes, tá? Usando nossa linguagem popular. Isso aí nós estamos falando da turma crente, né? Essa turma estava preocupada com isso. Só que, por outro lado, no início do século XX, houve o chamado movimento dos fundamentals nos Estados Unidos, em que houve uma preocupação, um retorno aos fundamentos da fé cristã, né, que é a ortodoxia protestante do século XVI em diante, do que se baseou ali. Então, o que acontece? Esse fundamentals, esse pessoal fundamentalista, que era essa busca lá da reação contra o liberalismo e na busca das bases da fé, o próprio Roger Olson, ele menciona isso lá na Teologia do século XX, que a partir de um dado momento esse movimento foi se radicalizando, formando aquilo que nós usamos hoje como termo fundamentalismo como xingamento, né? Que é o radical, que não se mistura com ninguém, que não aceita nenhuma vírgula diferente daquilo que ele crê num grande número e dados da teologia dele. Então ele vai radicalizando isso. Então o evangelical desse, que me parece que é o que está na discussão do livro, ele é o que tenta estar no meio desses dois, né? Ele não é o liberal, porque ele está estudando, ele está trabalhando com a questão da ortodoxia, como ela pode ser compreendida nos dias de hoje, está trabalhando teologicamente nisso, mas se mantém ortodoxo, e ao mesmo tempo ele não quer ser fechado como um movimento fundamentalista. Então ele é mais ou menos por aí. Exatamente. Exatamente. Então o evangelicalismo, ele representa esse movimento dentro da igreja protestante e evangélica que quer definir os seus cercados ao mesmo tempo em que pensa, quais são os limites desse cercado, quem tá dentro, quem tá fora, para quem que eu posso estender a mão, porque o livro ele vai apresentar essas 4 visões do evangelicalismo. André, a gente consegue resumir elas brevemente aqui? Pois é, aí tá. Antes disso, eu acho que é importante dizer o seguinte, a gente falou do quadrilátero. Isso. Né? Boa. Só que aí, por causa desse aspecto
né, do movimento em si, ele dialogar, por exemplo, com as escolas liberais e tentar dialogar também com as escolas que foram se radicalizando. Por quê? Porque o fundamentalismo ali nos anos 40, 50, 60 em diante, ele foi saindo dos seminários e foi montando os seus seminários, né, as suas escolas, os seus centros de estudo, em que vai realmente reafirmar cada vez mais a ortodoxia. E o movimento evangelical, ele vai tentar fazer uma ponte entre isso tudo e também formar os seus seminários, né, as suas faculdades e tal. Então, o que acontece? Por isso, tem alguns autores vão trabalhar com um quinto elemento, uma quinta característica, que seria o aspecto transdenominacional ou transversal de diálogo de outras áreas, né, de outros grupos. Então, me parece que é nesse ponto que vai estar o X da discussão entre todos aqueles que se afirmam evangelicais e os que não se afirmam evangelicais. Então, aqui no Brasil, essa discussão nem sequer entrou, né? Não chegou a aparecer. Está se usando o termo evangelical para se definir, né, em alguns grupos, mas ela não é um termo que está claramente definido e que as pessoas saibam o que estão falando exatamente. Porque evangélico no Brasil é qualquer coisa, né? Desde neopentecostal até... E antigamente evangélico era basicamente luterano, né? Nos anos 80 eu peguei essa transição. É verdade, porque o movimento pentecostal eram os crentes, né? Exatamente. Nos anos 80, o evangélico era luterano. Eu era batista, e sou batista até hoje. E aí, os crentes, no populacho, porque a cidade, a maioria era católica, lá de onde eu venho, então, no meio católico, o crente era o quê? Era o pentecostal. A Assembleia de Deus, esse era o crente, que estava, né, prosperando um monte. E aí, e não tinha ainda o neopentecostal, então era o coisa. E aí surgiu o quê? Veio do movimento dos Estados Unidos, o tal do gospel, né? E aí veio a história do evangélico, e aí se achou muito legal o evangélico, por quê? Porque me diferencia do crente, porque a gente não queria ser confundido com a Assembleia de Deus. Notem, né, o preconceito que a Assembleia de Deus sofreu até agora, né? Até agora há pouco, dos próprios protestantes tradicionais, os clássicos. Ela foi esculhambada por católicos, protestantes, por todo mundo, né? E cresceu assustadoramente, né? Então, fechou parênteses. Então, o que acontece? O evangélico, ele foi se tornando, né, um termo genérico que hoje não significa rigorosamente nada no Brasil, né? E pelo que eu estou vendo no livro, tem grandes dificuldades de definir o que é nos Estados Unidos também. Sim, até porque ele apresenta 4 definições de evangelicalismo, que a gente vai resumir para vocês daqui a pouco, só que dentro de cada definição, você tem as subdivisões, né? Então tem o fundamentalista, beleza, mas daí tem os revivals lá e os hiperfundamentalistas, aí, entendeu? Então tem, cara, são tantas camadas, mas diga aí, Igor. Não, o André tava falando aí do Brasil, a gente tem um outro fenômeno no Brasil, que foi um marco na definição do que a gente chamaria um fenômeno evangelical, evangelicalista, né? É a Aliança Evangélica do Brasil, que foi a Aliança Evangélica Brasileira, na década de 80 e 90 aqui no Brasil, foi um marco muito importante, porque ela conseguiu, na época, né, claro, ainda muito em torno da figura do Caio Fábio, ela conseguiu agregar diversas expressões de evangelicalismo, inclusive igrejas que mais tarde começaram a assumir características neopentecostais, né? Que na época não tinham esse traço. E, cara, eu me lembro disso claramente na década de 90, que um dos grandes símbolos do que significava ser evangélico, que eu acho que se aproxima muito, André, dos novos evangelicais americanos, acho que foi a versão brasileira. Se teve um momento da história do evangelicalismo brasileiro que a gente se aproximou dos novos evangélicos americanos, estou falando aqui do Billy Graham, né? Do Ockham, do Henry, do Fuller, né? Enfim, e do próprio Billy Graham. O Billy Graham eu acho que é uma boa referência, mas a gente teve algo parecido aqui no Brasil, a versão tupiniquim disso, foi a Aliança Evangélica, as conferências da Vinde. Né? Isso. Eu participei das conferências da Vinde ali em 89, 90. Aí, ó. E, cara, e realmente foi a última grande tentativa no Brasil de se fazer uma unidade. Exato. Unidade não de unificação, né, mas de cooperação. Isso. Do meio protestante brasileiro. Foi a última grande tentativa, depois ninguém mais conseguiu. Exatamente. E a grande problema dela foi o quê? Porque estava centralizado na figura do Caio Fábio. Exato. Ele foi o grande nome que conseguiu fazer isso. Né? Eu acho que antes dele, o Robson Cavalcante também estava articulando muito isso, tanto que acho que ele estava junto no movimento. E essas duas figuras, nos anos 80 e início dos 90, foram o grande exemplo do que seria um evangelicalismo no Brasil, semelhante ao que seria o Billy Graham nos Estados Unidos. Né? Eu acho importante, André, a gente dar essa ênfase, né? Porque o livro que a gente está lidando com um livro aí que ele traz
trata muito do contexto americano. Mas é importante lembrar que nós tivemos a nossa própria história aqui. Por exemplo, se você considera um outro momento também que eu acho que, assim, que quando a EVB, eu me lembro nitidamente disso, eu estava no seminário na década de 90 e final da década de 90, depois do evento lá do Caio, a Fábrica da Esperança fechando, a Vind acabando, a revista Vind virando a revista Eclésia, né? Eu lembro disso tudo. E uma das coisas que eu fico muito nítido quando houve a dissolução, vamos dizer assim, desse movimento de unidade, né? Foi, por exemplo, como que determinados grupos começaram... Você tinha nitidamente, né, o Malafaia ali puxando a coisa para a Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus nunca se aproximou da EVB, né, vamos dizer assim, da aliança, e aí o Malafaia meio que puxou uma representação pentecostal muito forte para ele, puxou isso para ele, e eu me lembro que do outro lado você tinha, por exemplo, uma tentativa de unidade em torno do tema da missão integral, isso entre os evangelicais, né, que foi um outro momento também da nossa história aqui, né, do movimento evangélico brasileiro. Teve os congressos brasileiros de evangelização, não teve? Que é o CBE? Teve dois até, se eu não me engano. Exatamente. Então, e você ainda tem aí, você tem o Encontro de Lausanne também, né, cara, que trouxe um impacto muito grande no contexto da Igreja Evangélica Brasileira, em alguns segmentos que seriam, digamos, mais próximos do novo evangélico, né, do que a gente chama do novo evangélico aqui, que não é, que evita esses dois polos, né, o fundamentalismo de um lado, né, e do outro, naturalmente, a teologia mais liberal. Então, esse movimento do meio aí, é que a gente tem que observar ele com atenção, porque eu acho que se a gente for fazer um recorte do fenômeno, né, ele tá bem entre esses dois extremos aí, né, e aqui no Brasil a gente teve algo parecido, e a gente ainda tem algo aí, mas eu acho que aquele esforço, como o André destacou, de unidade, né, de convergência, a gente realmente não teve mais fôlego para isso no contexto brasileiro, infelizmente. O André utilizou uma palavra interessante quando ele foi fazer a definição, que é unidade e unificação. Exato. Porque esse é um problema geral quando a gente fala de unidade na igreja. Exatamente. Porque a galera entende unidade como unificação, uniformização, sabe? E, gente, não é isso, né? A gente tá 10 anos aqui do Bibotalk tentando ensinar um pouco isso, até a galera do Movimento Mosaico já veio bastante aqui no Bibotalk e tal. E essa acho que é o que a galera pensa. Até ontem, aqui abrindo um parênteses aqui, alguém colocou no Twitter, assim, não lembro quem, acho que foi o Felipe Castelo Branco, acho, não lembro quem foi. Assim, ele colocou a seguinte frase, né? Parei de ouvir determinada pessoa quando ele falou isso. E aí o Felipe acho que é o Felipe, a Norma Braga retweetou. Mas, gente, como assim? Só porque o cara falou uma coisa que você não concorda, você para de ouvir o cara, né? Tipo, é por isso que a gente vai criando bolhas, porque a gente entende unidade como unificação. Todo mundo pensando igual, lendo a mesma coisa. E, gente, não é isso, né? E é por isso que existe uma beleza no evangelicalismo que eu acho interessante, porque até o próprio movimento católico não é monolítico, como alguns acham, né? Tudo bem que eles têm Roma, eles têm o Papa, e tem uma longa história de tradição que é muito bonita, muito bem fundamentada e tal, e que às vezes parece faltar aos evangélicos. Tipo, onde a gente se apoia aqui, né? Onde a gente se apoia. Mas nós temos tradições, e eu acho que existe uma beleza nessa nossa diversidade. André, a gente tá falando aqui de fundamentalismo, teologia liberal e a galera do meio, né? Vamos definir as 4 posições, as 4 visões que o livro traz aqui pra nós? Bom, eu acho que pra gente entender a questão do evangelicalismo, até antes das 4 posições, eu acho que o Pacto de Lausanne e o Congresso de Lausanne lá de 72 nos ajuda a entender, né? Justamente esse congresso é típico e é clássico do que seria o evangelicalismo, que foi organizado justamente por quem? Pelo Billy Graham e o John Stott, e que termina lá com o pacto em que define exatamente, em termos doutrinários, o que eles pensam, o que querem e tal. Vocês acham isso na internet, tranquilo, né, para ver o que é esse movimento exatamente. E que influenciou bastante no Brasil. Inclusive, vocês mencionaram antes lá a teologia da missão integral, outros movimentos trabalharam dentro dessas bases aí. Mas vamos seguindo então. O livro ele traz 4 posições. Isso é uma das coisas que eu acho louváveis nas empreitadas que se faz na teologia norte-americana. Que isso é típico deles, né? É colocar 4 opiniões diferentes para discutir entre si. Então, o autor de cada uma delas escreve um texto sobre a posição e os outros 3 autores aí tem a oportunidade de fazer réplicas ao texto dele dentro do livro, né? Então você vai vendo o texto e as réplicas junto, uma atrás da outra. Então não é uma ou 2 vezes que se faz isso, é várias vezes. Já vi livro que trata de escatologia, assim. O livro Origens, lá sobre a questão da fé e da ciência, também trata disso. Então
exatamente nesses modos, e o livro faz isso. Então as 4 posições são, a primeira delas é o fundamentalismo, que é basicamente aquilo que eu mencionei antes, né? Que é aquele pessoal do movimento que trata da questão da ortodoxia protestante e estabelece uma série de limites do que seria essa ortodoxia em termos de doutrina, né? Então essa turma do fundamentalismo, e é interessante que nos Estados Unidos eles se apresentam como fundamentalistas. Então não, eu sou um fundamentalista. No Brasil ninguém diz isso, porque aqui é só xingamento, né? Então lá não, eles se apresentam, não, nós somos dos fundamentos, que aí envolve basicamente a tradição mais tradicional, se é que dá para dizer isso, do protestantismo e do movimento evangélico. Só que um detalhe é o seguinte, eles se apresentam nos Estados Unidos como não participantes diretamente do que seria o evangelicalismo. Depois a gente pode entender por que isso. Eu acho até que a gente pode ir definindo, eu não sei se uma definição rápida ajuda mais a audiência e depois a gente dá uma explorada, ou a gente vai definindo e já comentando, né? O que vocês acham? Eu acho que nesse ponto aqui do fundamentalismo, acho que seria importante já comentar, né? Acho que é pra gente não perder, né? Porque uma coisa até que me chamou a atenção nesses fundamentalistas aqui, segundo até as críticas não, né? Mas as opiniões dos outros comentadores, é que tem essa questão da vestimenta, né? Tá bem presente, assim, que é uma coisa que eu vivi muito na Assembleia de Deus. Essa ideia de que a vestimenta, ela é uma parte bem importante da vivência religiosa, né? Então, além dos fundamentalistas ampliarem esse quadrilátero aí esqueci o nome do cara, como é que é? O Babbitton. Porque assim, o fundamentalista, esse quadrilátero aí é muito limitado, então ele tem uma série de doutrinas, eles até citam, né, um determinado grupo fundamentalista que coloca o pré-milenismo como característica de uma doutrina inegociável. Primária, justamente. Que essa é a discussão, né? Quais são as doutrinas primárias que a gente não pode abrir mão, e quem não comunga dessas doutrinas não faz parte da comunhão cristã. Então o fundamentalista, ele inclusive não considera os católicos irmãos em Cristo, e há uma separação também entre os próprios evangélicos, né? Até o Roger Olson conta que ele convidou o Kendall, o Balder, né? Eu tô com Kendall na cabeça, não sei porque que livro que eu tô lendo que cita Kendall, mas enfim. Ele convidou o Balder para dar uma aula no seminário dele, e aí, né, cordialmente, o Olson fala assim, olha, se você quiser e tal, tô à disposição também para ir no seu seminário. Não, a gente nunca vai lhe chamar e tal, né? Tipo, é muito claro, né? Os fundamentalistas, eles têm, pelo menos, né, esse grupo mais equilibrado que o Balder parece fazer parte. É muito claro, assim, tipo, nosso cercado é aqui e quem não tá dentro tá errado. É isso aí. Então, se você olhar, assim, é porque dentro do fundamentalismo, não sei se o André percebe isso assim da mesma forma, a gente tem espectros, né? Dentro do fundamentalismo você tem espectros, tem uma complexidade, né? Tem uma diversidade dentro do que a gente chama de fundamentalista aí. Mas considera o fato de que uma das características e um traço do fundamentalismo é justamente a preocupação com a fronteira. É tipo assim, isso fica muito claro no capítulo do Morler, né? Quando ele diz assim, que a questão dos círculos concêntricos, né? Que ele fala que tem gente que tem uma preocupação com o que é essencial, e tem gente que tem preocupação com o que é limítrofe, né? Tipo assim, o que é o limite de comunhão. Então, uns estão preocupados com a cerca, outros estão preocupados com a casa dentro da fazenda ali, né? Vamos pensar assim. Então, você fala assim, tá, mas qual das duas preocupações é autêntica? As duas têm uma autenticidade. Talvez o que falte aí é justamente uma integração entre essas coisas, sabe? Por exemplo, limite, sempre vai haver limite, fronteira sempre vai ter fronteira, isso aí eu acho que é indiscutível, né? A questão é que o movimento fundamentalista tem uma preocupação maior com a fronteira, inclusive com quem você se associa, né? Que esse é um ponto. Isso. Aí que tá a questão grave, eu acho. Bem Porque grave. ele coloca a questão da separação, e aí a separação no sentido da igreja, da santidade, que não pode andar junto, não pode andar, comungar, por exemplo, com o que seria considerado um herege. E aí quando você tem uma lista de doutrinas muito ampla, essenciais, e que esse limite ele não deve ser ultrapassado, então o que acontece? Cada vez mais outros grupos vão se tornando daí o que? Não apenas alguém equivocado ou alguém que eu discordo, mas um herege mesmo. E aí só que estende ao quê? A outros que seriam considerados irmãos, mas se esse outro, de alguma maneira, tem algum relacionamento com aqueles que ele considera herege, então ele também é um herege, também não posso me relacionar com ele. E é por isso que o movimento fundamentalista nos Estados Unidos rompeu completamente com Billy Graham, porque ele ia fazer
cruzada evangelística em Nova York associado com escola liberal. E ele não se importava de encher um estádio pregando o evangelho se era promovido por uma escola que era dos liberais. Ele não tinha problema com isso. E pros fundamentalistas tem problema porque não pode se associar com aquele que não é o que está desviado da doutrina. Então essa é a característica do fundamentalismo. E aí o autor ele vai trabalhar o que não, mas ainda para nós esse é o radical, mas não é. Aí o autor vai dizer que tem os hiperfundamentalistas. Né? Pois é. Que vão ser o quê? Aquele que não pode receber crítica, o que aí vai incluir a política, né? Então o cara tem que ser de direita, se for de esquerda ele já não é crente, e aí o cara se envolve com N outras questões que não tem mais a ver nem sequer com a Bíblia em si. E aí ele vai dizer, tem esses hiperfundamentalistas. Só que eu acho interessante, né? Porque o autor diz que o hiperfundamentalista, ele é um parasita dentro do fundamentalismo. Só que ao mesmo tempo ele diz que é a maioria. Aí eu digo, bom, cara, aí eu já não sei se já não é um problema de ethos do fundamentalismo. Essa questão do hiperfundamentalista ali e a política achei bem assustadora, assim. E aí tem o outro desdobramento que é a galera dos avivamentos, né? Que é a galera que eu entendi que puxa mais talvez pra uma linha pentecostal, carismática, e a galera também que acho que remonta até a Finney, mais ou menos aí, né? Essa questão da cerca eu acho bem legal, todos eles falam, né? Até o próprio Roger Olson, que digamos que é o cara mais solto desses 4 aí que a gente vai falar, mas ele fala que até ele tem limites, né? O Roger Olson, ele fala, não, eu também tenho os meus limites, né? Então, assim, eu não vou num lugar junto com, talvez, uma missa ou um evento ecumênico e tal, ele fala assim, né? Ele também tem os seus cuidados, ele também tem as suas cercas, né? Então, a grande discussão aí, como a gente já falou, e pra ficar bem claro, onde está o teu limite? Onde está o teu cercado, né? Pra quem você estende a mão, quem você chama de irmão? Qual é o outro evangelicalismo que tem aqui? É o do Mohler, né? O próximo é o do Mohler, que é o evangelicalismo confessional. Então, que ele se aproxima bastante do fundamentalismo, é aquele que está muito relacionado, me parece, às denominações mais clássicas, vamos dizer assim, né? Por isso que ele é o chamado confessional. Ele, na verdade, ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar essa questão do limite também, né? Em que o limite, ele tem os limites internos, né? O círculo principal da doutrina, mas ele vai falar de limites concêntricos, em que esse círculo vai se ampliando e onde há uma possibilidade maior de diálogo. Né? Então ele vai começar a caminhar e ele já é dentro do que seria o evangelicalismo em si. Justamente porque me parece que é por causa desse diálogo com outros grupos. Né? Legal. Esse até, Igor, quando eu li, eu lembrei um pouco de ti, assim, apesar de eu acho que... Do ECT, do Evangelical and Catholic Together. Isso, apesar de eu acho que você ali, talvez, você não vá na mesma opinião do Mohler nessa questão do relacionamento com os católicos. Exato. Mas eu vi essa preocupação confessional que eu vejo que é você curte essa ideia, né? Até a própria Igreja Esperança, essa ideia de confessional, de zelar por uma tradição e tal, de ter um apego a isso, né? Então, isso é uma característica interessante porque, por exemplo, vou dar o exemplo da nossa comunidade de fé, que é uma igreja independente, assim, denominacionalmente falando, mas é confessional, e ela tem um senso de catolicidade, né, ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma confissão de fé naturalmente reformada, que a gente se identifica, que tem aí, né, os 3 símbolos, as 3 formas de unidade continentais, que é a nossa referência doutrinária, mas a gente tem um pé muito forte e intencional naquilo que nos conecta com a cristandade como um todo. Então, a gente, apesar de se identificar como evangélicos, protestantes e coisas assim, a gente não consegue se ver fora da cristandade, ou não consegue olhar para o outro irmão dentro da cristandade como não irmão, né? Considerando aí os ortodoxos, considerando aí os católicos romanos e mantendo as nossas críticas, que são as críticas clássicas aí do protestantismo e do evangelicalismo, aquilo que a gente considera não suficientemente ortodoxo dentro da tradição católica romana. Mas como eles subscrevem, né, o que a gente chama das fórmulas aí ecumênicas de fé, trindade, cristologia e etc., a gente não consegue dizer assim, não, eles não são cristãos, entendeu? A gente não consegue fazer isso. Nesse sentido, aí eu tô falando, Igor falando, né? Eu, por exemplo, sou muito favorável à proposta do ECT, né? Que é o Evangelical and Catholic Together, que não é uma proposta de simples ecumenismo entre católicos e evangélicos, né? Apesar de ter vários pontos de convergência, ele foi um documento escrito muito no sentido de ter um documento comum entre católicos e evangélicos em reação ao secularismo e o avanço, no caso do Islã também, no Ocidente, né? Era uma preocupação do documento de deixar claro, né, o
esse elemento. Eu só quero chamar a atenção que tem um livro, cara, que deu muito o que falar há mais ou menos uns 10 anos atrás, ou menos, do George Weigel, né? George Weigel é muito conhecido no meio católico porque escreveu aquele livro Cartas a um Jovem Católico, né? Que o James Smith plagiou o título, plagiou-se no bom sentido, ele até fala que se inspirou explicitamente, escreveu Cartas a um Jovem Calvinista, né? E o George Weigel ficou muito conhecido com essa obra, e ele tem uma outra obra em inglês que ele fala sobre católicos evangelicais, né? E é curioso, né? O título é exatamente esse. E a proposta do livro é ele percebendo uma tendência dentro da tradição romana, desde o Vaticano II, na verdade ele percebe isso no Vaticano I, mas no Vaticano II isso se intensifica, principalmente com João Paulo II, e aí ele tá escrevendo o livro na época do Ratzinger, e ele depois faz um apêndice numa próxima edição do Papa Francisco, né? Que ele fala que a agenda é essa mesmo. A agenda é o quê? É a implementação do Vaticano II. No Vaticano II tem uma ênfase evangelical. Em qual sentido? Olha que interessante isso, cara. Ele fala que o marco é a homilia do Bento XVI quando ele assumiu o sumo pontificado. O tema é uma amizade com Jesus. Foi o tema da homilia dele. Ora, o que significa isso? Aí ele vai falar que são o grande movimento de evangelização católico romano, a Bíblia na mão do povo, que inclusive foi uma das campanhas da fraternidade da Igreja Católica, né? A Bíblia na mão do povo, que era uma coisa que não existia, por exemplo, obviamente na tradição tridentina, porque a ênfase tridentina é que a Bíblia tem que estar na mão do magistério, né? Então, a Bíblia está na mão do povo, olha que viagem, cara. E você tem aí, por exemplo, essa ênfase do encontro pessoal com Jesus. E claro, isso não parece evidente para muitos católicos, e o George Weigel não admite isso no livro dele, que eu achei um crime, né? É que isso é evidentemente uma influência evangélica. É evangélica protestante, tá? Sobre os católicos, porque eles viram de longe, sem reconhecer, né? Sem dar os louros, de que o movimento evangélico viu alguma coisa que eles não estavam enxergando, né? Que eram exatamente essas ênfases. Poxa, Jesus precisa estar mais próximo, a gente precisa estar mais engajado na evangelização, né? A gente precisa que o povo leia a Bíblia, porque isso edifica a igreja, né? Claro que dentro dos termos e nos limites do que a tradição católica considera que é importante, mas é o que acontece lá. Então vejam que interessante, que por mais que a gente tenha dificuldade de dizer o que é ser evangélico, o que é ser evangélico, a gente sabe, a gente olha para o fenômeno e você sabe que aquilo é evangélico, né? Você sabe que aquelas ênfases são evangélicas. Então, assim, por mais que a gente fique aqui, não, mas é isso, não é aquilo, vamos incluir isso, não vamos... Tá, mas vamos lá. A gente bate o olho e sabe. É essa ênfase de que cada cristão pode ter ali, de alguma maneira, um encontro com Cristo de forma mais pessoal e autêntica, e não apenas nominal, que a escritura precisa estar na mão das pessoas, as pessoas se maravilharem, a evangelização, esse ativismo evangelístico, né, com uma característica. A gente percebe esses elementos, né, evangelicais aí mesmo, observe, no catolicismo romano, né? Então, por isso que eu acho que nesse ponto, assim, a gente tem uma convergência, sabe? Assim, com católicos. Quem fala sobre isso, Bibo, você deve se lembrar, a gente fez um podcast aqui, é o Greg Ellison. Isso. É o Greg Ellison, né? Que o Greg Ellison, quando escreveu Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, ele deixa claro a fronteira entre o que é evangélico para ele e o que diferencia dos romanos, mas ele fala, olha, em vários momentos, na Itália, eu fiz trabalho de cooperação evangelística com católicos romanos. Olha que loucura. Coisa que para alguns não dá, né? Por exemplo, o fundamentalista jamais... E o Moller, cara, ele parece beirar aí também, né? Pelo que eu entendi, ele não curtiu esse documento, o ACT ali, o Evangelical Catholic Together. É quase isso. Sabe por que ele não curtiu? É pelo seguinte, porque ele coloca a questão da doutrina da justificação como uma das questões inegociáveis lá do círculo central. Exatamente. E dentro do molde clássico da reforma ali, né? Dentro desse molde. Isso, que é a expiação vicária, né? Aquela ideia penal, substitutivo. E é por isso, gente, que o fundamentalista, por exemplo, ele bota na lista dos hereges a nova perspectiva paulina. Não porque ela nega, mas porque ela relativiza e não coloca em toda a importância da questão vicária de Cristo, né, assumindo debaixo da ira de Deus a nossa punição do pecado, etc, etc. Então, como ele relativiza e traz um outro aspecto um pouco diferente, o fundamentalista diz, olha, NPP está fora da lista, não dá para comungar com eles, né? Então, agora o Moller ele está dentro dessa também, porque na verdade ele também coloca a questão da justificação pela fé no círculo central. E os outros dois depois eles vão já colocar como importante, que tem que defender, mas que não é o que define aquilo que vai ser o evangelical. Isso, eu lembro até da resposta do Roger Olson, ele fala, olha, eu concordo que a expiação vicária é um aspecto da expiação de Cristo,
né? Agora, colocar ela como central, como única, é onde ele tem a dificuldade, né? Enfim, gente, é muito legal. E lembrando que no livro, né, vai ter bem explicado a posição de cada um. Exato. Eles explicam essas doutrinas. O teísmo aberto também tá em discussão aqui. É bem legal mesmo, bem explicadinho, ó. Muito legal mesmo. Ô Bibo, observe que toda essa discussão é por quê? Porque a gente está falando de um fenômeno que se chama evangélico, que inevitavelmente traz para o centro de definição, centro de gravidade, o evangelho. Boa. Então, se a gente não tem uma definição, e a gente pode ter, e essa discussão vai ser sempre acontecer, o que é o evangelho, né? Observe que as coisas sempre orbitam nessa temática, né? É tipo, o que é o evangelho? Tá, ele é central, mas a gente vai sempre voltar para isso. Eu gosto muito do Keller, cara, no Igreja Centrada, quando o Keller fala do evangelho como um diamante, assim, sabe? Que ele é multidimensional, multiaspectual. Isso. Que alguns vão perceber um aspecto, outros vão perceber outro. O evangelho é o reino. Aí o outro, não, o evangelho é a justificação. Aí, não, é a ordo salutis, né? A ordem da salvação. O outro vai olhar e fala assim, não, cara, o evangelho é a encarnação do verbo, Cristo crucificado e ressuscitado, né? Então você vai olhando... O outro é o pobre e a viúva. Exato. O outro vai falar que o evangelho é o que você faz. Aí o Keller não vai concordar com isso, tá? Então, e nem eu. A gente sempre fala isso, né? O evangelho não é o que a gente faz, é o que Cristo fez, né? Então tem que fazer essa distinção. Mas, cara, essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. A gente tem o Matthew Bates lá nos Estados Unidos agora levantando essa bola aí do allegiance, né? Da lealdade ao evangelho, né? Tipo, que o conceito de fé que a reforma interpretou tá errado. Que fé é lealdade, não é fé, confiança, não é fiduciária, né? Não é aquela fé que você deposita crédito, mas que você é leal quase no sentido de imitatio Christi, assim, né? Da imitação de Cristo. Então, fé é você imitar a Cristo. Tem esse debate, eu não concordo com ele. Tem minhas críticas ao Matthew Bates por várias razões, apesar que a ênfase do reino dele é um negócio muito interessante, mas não é nenhuma novidade também, não é nenhuma novidade. Mas, né, assim, essas coisas estão acontecendo. Então, acho que reviravolta, essa questão da fronteira fenomenológica do que significa ser evangélico vai estar sempre em debate mesmo, porque a própria definição do evangelho está sobre reflexão contínua, né, dentro do movimento evangélico protestante. Enfim, só para muito bom botar esse anexo aí. Muito legal, muito legal. Depois nós temos o John Stackhouse. Ele é do Regent College, né, no Canadá. É do Regent. Olha aí, o evangelicalismo genérico. E aí, André? Então, cara, ele parte também do mesmo quadrilátero acrescentado do quinto elemento ali do transdenominacional, vai muito parecido. Ele menciona muito mais sobre a questão de que os outros falaram muito de doutrina, de ortodoxia, né, mas que ele diz, olha, na verdade, se você vai querer pensar num conceito evangelical mais rigoroso, tu tem que incluir também a ortopraxia, a prática, e a ortopatia também, né? Que é o sentimento da coisa. Então diz ali que você vai ver um conceito melhor, porque a questão da doutrina apenas, ela é muito complicada, né? Você coloca um monte de gente dentro desse grupo aí, né? E aí você vai fazendo o quê? Vai acrescentando penduricalhos doutrinários para dizer quem é e quem não é, e não resolve muito bem a questão. Então ele fala muito mais nesse aspecto quase emocional em alguns momentos. E aí ele vai discordar dos outros do que, né? E aí me parece que ele vai abrir mais o leque da questão do transdenominacional e do diálogo, né? Que os fundamentalistas vão ampliando cada vez mais o nível do que seria ortodoxo, do que pode ser considerado ortodoxo. É aquilo que nós estávamos falando antes, né? Acrescenta pré-milenismo e aí não serve mais o histórico, tem que ser o dispensacionalista e assim vai indo, né? E aí ele diz que o ethos, eu achei muito interessante ele colocar isso, que o ethos do evangelicalismo é reconhecer as diferenças de opinião. Então esse é o ethos dele, ele reconhece que há diferenças e nesse reconhecimento ele permite o diálogo e inclusive a cooperação em conjunto com outras denominações, outros grupos, né? Então ele é que vai aumentar, ele vai esticar mais essa possibilidade de diálogo. Por isso que, na minha opinião, o livro todo ele gira em torno disso, né? Ele discute o que é evangelho e aí o quanto você pode ou não dialogar com aqueles que discordam da sua opinião sobre o que é evangelho, porque ela varia de acordo com a denominação. O legal é que daí cada autor, gente, ele vai abordar as doutrinas que o outro abordou, né? Então, por exemplo, aqui, né, o Stackhouse, ele vai falar sobre o que ele entende por
conservador, expiação vicária substitutiva e por que isso não é no primeiro círculo, por assim dizer, para usar as analogias ali do Muller, né? O Muller vai criando vários círculos, né? Círculos ou outra palavra? Doutrina, os níveis, né? Doutrinas de primeiro nível, doutrinas de segundo nível e terceiro nível, né? Isso, exatamente. E aí o Muller coloca a justificação como doutrina de primeiro nível, né? E aí que cria uma tensão. A doutrina da Trindade, por exemplo, ela está no primeiro nível. E alguém pode dizer, tá, mas qual é a importância da doutrina se todos confessam? Mas aí é que tá. No movimento, se vai pegar neopentecostal e outras coisas, começa a cair a questão da Trindade. Eventualmente você tem um pessoal que nega a Trindade. Então eles vão dizer, olha, o evangelical em si ele não pode. E todos vão concordar com isso. Que o evangelical ele é trinitarista. Exato. Né? Ele vai estar no primeiro nível. Agora, o que vai ver depois no último, né, o Olson, ele vai dizer que, olha, eu posso ter alguma coisa com algum não trinitarista se ele estiver caminhando para uma doutrina trinitária sólida. E aí a divergência desse, que é o genérico aqui do... esqueci o nome dele, vocês mencionaram? Steakhouse. Steakhouse. Ele vai dizer, não pode. Esse grupo não pode entrar, que não é ainda solidamente trinitário. Exatamente. Então notem como a gente está falando de... E nem vegano, né? Porque ele é steakhouse, né? Saquei. Desculpa, eu gente. Eu peguei. Então, notem como a linha do livro vai seguindo conforme vai tendo maior abertura para dialogar e até comungar com pessoas que não estão tão dentro dessa ortodoxia mais rígida, vamos dizer assim. Legal. E aí, por último, nós temos o Roger Olson, o evangelicalismo pós-conservador. Medo. E aí? Que o Bibo amou, claro. Não, eu gosto do Roger Olson. É que assim, eu gostei muito das reações dele, claro. E ele é um arminiano aí, o paizão da teologia arminiana contemporânea. Cara, é bacana. Mas ele tá aqui como pós-conservador, que pra alguns já pode ser um xingamento, já joga ele no inferno. Não, é que na verdade o título não é nem evangelicalismo, ele tá chamando de fundamentalismo pós-conservador, né? Então, por quê? Porque ele vai pros fundamentos, e inclusive o quinto elemento que ele coloca ali não é nem o aspecto transdenominacional. Ele coloca como um respeito pela ortodoxia protestante do século XVI. Então a gente sempre volta para ela. Mas aí ele vai dizer, olha, só que embora nós a respeitemos, a gente entende que ela é o produto de um momento e que ela também pode estar sujeita a ampliações de entendimento. Por isso que é pós-conservador. Isso, justamente. Então o pós-conservador tem a ver com isso, né? Tipo, ele não é que ele nega aquilo que está sendo conservado, mas ele entende que se pode ir além conforme o tempo que a gente está vivendo. E quais são as implicações ali, André? Tu que leu com mais afinco esse capítulo. Aí é que tá. Ele vai considerar católicos irmãos, coisa que nenhum dos outros três vai fazer, por causa da justificação da fé. Então ele vai considerar, mas ele não vai considerar todos os católicos que estão. Ele vai considerar católicos que estão, né, dentro dessa linha geral do entendimento, vai considerar como cristãos. Já os outros vão dizer que não dá para colocar no mesmo barco, eu acho isso. E principalmente o que causou mais assombro nos outros é o seguinte, é o teísmo aberto. Ele vai dizer que o teísmo aberto tem coisas que fazem sentido e que vale a pena pensar. E aí ele vai dizer, eles são irmãos, mas são irmãos equivocados. Mas são irmãos e eu tenho que conversar com eles. E os outros vão dizer, não são de jeito nenhum. Isso. Esses caras são hereges, estão fora. E ele vai dizer, não, eles são por quê? Porque vocês não estão entendendo direito o que os teístas abertos estão dizendo. Então essa discussão fica ali. E os outros, na resposta, vão malhar ele justamente por essa posição. Sim, ele tem amigos, né? Acho que tem a ver até uma questão sentimental aí, por ele ter amigos que defendam, né, o teísmo aberto. Acho que o próprio Clark Pinnock, se não me falha a memória. Então, assim, tem a questão sentimental aí que pesa, né? Eu sei porque tem um cara que é chamado de herege aí nas internet, e o cara é meu amigo e, poxa, enfim, né? Ô, Bibo, tem uma coisa que eu quero te elogiar agora, é o seguinte, cara. A tua capacidade de lembrar nomes, cara, de teólogos é um troço fascinante, cara. Eu esqueço de todo mundo, velho. Não, eu aceito até o elogio, mas o Igor e o Vitor Fontana, meu Deus, tu já conversou com os dois? Os caras são uma máquina. Ó, Babiton, agora que eu peguei o Babiton aí, porque eu lembrei de bebida, né? Cara, eu acho que a gente tá pronunciando o nome do Steakhouse, é Stackhouse, eu acho, porque não tem não sei. Depois tem que botar no Google pra ver a pronúncia. Stackhouse. Eu acho que é. Desculpa, é que eu quis fazer a piada com steak e aí... Não, você me contaminou. Faz o quê? É que eu vi uma série, eu já vou matar pra ti agora a pronúncia desse cara, por quê? Porque se for o mesmo sobrenome da personagem de True Blood, aí é Steakhouse. Vê, que não tem um E no final, tô achando que a pronúncia vai ser diferente. Cara, é igual o nome dele, tá? Ó, tá aqui, ó, a Suk
Steakhouse. E eu lembro, cara, eu posso estar com a memória manchada aqui, mas eu lembro que a pronúncia era Souk Steakhouse. Ah, então tá tranquilo. Tá? Eu acho, mas assim, os fãs de True Blood aí, por gentileza, eu abandonei na 3ª temporada, tá? Mas eu lembro que era Souk Steakhouse. Enfim, mas pode ser Stackhouse também. O importante é que o cara tá aí. Fala aí, André, um pouquinho, por exemplo, ele tem um estudo de caso aí, né, sobre os adventistas e a Igreja de Cristo. Pois é, interessante. Olha. Isso é um ponto interessante. Porque aí o que acontece? Ele vai dizer que o caso adventistas, ele teve que ver se vai receber ou não adventistas como evangelicais na associação dele lá. Então ele diz, olha, no geral, tradicionalmente ele não seria, porque tem alguns aspectos doutrinários que não funciona, que não entra, mas que receberia muitos adventistas tranquilamente, né? Então ele diz que pode incluir, ele não, o contrário, não pode incluir os grupos adventistas nessa definição. E o que para nós é importante entender essas questões de definições, né? Porque no Brasil, se tu pegar e dizer assim, ó, o adventista não é, tá, beleza, não é. Mas individualmente tem pessoas que ninguém vai negar que vai ter alguma comunhão com ele. Por exemplo, Rodrigo Silva, ele é amado pelos fundamentalistas, por causa do trabalho dele em questão da Bíblia, da arqueologia e tudo mais. Então eles não vão jamais dizer, eu não tenho nada a ver com ele, tem tudo a ver. Mas na discussão do que é um evangelical ou não, já complica pelo fato de ser adventista. Olha aí. Nós temos o Will, integrante aqui do BTcast, que participa de vez em quando, é adventista. Não, eu acho o seguinte, Biba, assim, só aproveitando, voltando pro contexto brasileiro, né? Pegando esse gancho aí do André, cara, porque, por exemplo, eu confesso, assim, que a minha dificuldade com relação ao adventismo, e eu tenho amigos adventistas, irmãos adventistas, e eu os considero irmãos em Cristo, considero eles irmãos, sem dúvida nenhuma. No meu caso, tá? São trinitários, para mim, eu acho que a trindade é um negócio que pesa demais e tudo. Mas, quando você olha para a instituição adventista e para a própria dogmática adventista, aí a gente começa a ter problemas, não do lado de cá para lá, mas de lá para cá. Por mais que você tenha adventistas mais, vamos dizer assim, não sei como é que eu chamaria esses neo-adventistas, a gente sabe quem que a gente está falando, né, aqui no Brasil. Que sejam mais generosos, mais abertos. Quando você olha para a doutrina adventista oficial, cara, o tema lá é igreja remanescente. Igreja remanescente é quem crê no advento de Jesus e guarda os mandamentos, incluindo o sábado da maneira sabatista. E isso coloca um monte de gente fora, inclusive evangélicos, né? Como a gente conhece. Igor, mas nesse sentido, os próprios católicos são excludentes, né? A doutrina católica também nos exclui da Irmandade, não tem isso? Então, na verdade, a gente, desde o Vaticano II, a Igreja Católica criou documentos mais inclusivos em relação a cristãos não romanos. Eu conversava isso com um amigo, até ele me mostrou os documentos, Nostra Aetate, você tem outros documentos que falam dessa unidade, né? Ou seja, de considerar, eles consideram irmãos distantes, né? Mas são irmãos. Só que tem um ponto de divergência que é a noção de catolicidade, que para eles catolicidade é uma exclusividade de Roma e que o que é inclusive uma contradição de termos, na minha opinião, porque como que pode Roma ser universal, né? É uma particularidade universalizada, como é que é isso, né? Mas enfim, você tem ali Roma como detentora da catolicidade da igreja, ou seja, se o cristão protestante quiser fazer parte da catolicidade, tem que ser romano, o que eu discordaria naturalmente. E eles até admitem certos espectros dentro da igreja oriental. Mas existe essa discussão, é muito interessante, inclusive, uma discussão muito interessante. Mas evangélicos, protestantes e outros grupos estariam fora, né, dessa fronteira, entendeu? O que é obviamente um problema. Mas dizer que os católicos hoje não consideram protestantes irmãos seria um desalinhamento com o Vaticano II. Por isso que os católicos que são anti-evangélicos e consideram evangélicos não cristãos são justamente aqueles que são defensores do Concílio Tridentino, né? É a turma de Trento, que está muito aqui no Brasil próximo aí do conservadorismo, né? Que a gente conhece, conservadorismo político católico no Brasil. Entendi. Mas é uma discussão boa. Uma boa discussão. Essa discussão é muito semelhante, está no próprio livro aqui do evangelicalismo. Por quê? Porque tem questões que você vai trabalhar a definição a partir de questões teológicas e tem outras que você vai partir de questões sociológicas e históricas. Então, o que acontece? O catolicismo, quando diz que o termo católico só pode ser usado para aquele que é da igreja, ele não está usando um conceito teológico ou da etimologia da palavra, mas está usando um sociológico e histórico, que vincula a instituição Igreja Católica, né? E, de certa maneira, a questão do evangelicalismo, o Roger Olson, o que ele faz? Ele vai esticar a definição justamente pelas questões não tanto teológicas, mas sociológicas e históricas. Ele usa, por contrário, para esticar, para dizer que sociologicamente e historicamente você vai ter mais evangelicais dentro dessa comunhão. Podendo incluir, então, o quê? Católicos, incluir outros. Por quê? Porque eles estariam dentro desse escopo geral de doutrina e de... Guarda-chuva ele usa, né? Desse grande guarda-chuva. Esse
guarda-chuva. E ele não gosta do termo de um círculo concêntrico externo, porque ele diz que teria um limite lá. Ele diz que não tem um limite, né? Um guarda-chuva que vai se abrindo e pode entrar muita coisa. E aí que os outros vão dizer, não, aí já diluiu o evangelicalismo, né? É verdade. Tá, ô Igor, você tava num flow ali sobre a questão do adventismo e tal, que você tava falando que o próprio, a doutrina adventista, ela de alguma forma já exclui também a galera, e você tava num flow, daí a gente abriu esse parênteses. Tenta voltar lá. Não, eu só queria reenfatizar isso, assim, né, que uma coisa é você olhar pro adventismo pelos neo-adventistas que estão aí. Eu chamo esse neo-adventista, apelido eu inventei agora, tá, gente? Assim, mas é porque é uma forma de descrever. É uma galera que, diga assim, acho que vai ficar um português bem claro, assim, é aquela galera que já tem críticas à própria doutrina adventista, por assim dizer, né? Eu não sei se eles têm necessariamente crítica. Deve ter, mas eles nunca publicizam muito essas críticas, não. Assim, eu nunca vi. Mas a gente vê uma série de posições que são inconsistentes com, vamos dizer assim, o adventismo conservador, né? Cara, isso pra mim é outra coisa que eu acho muito louca, porque assim, eu conheci amigos, eu tive amigos, inclusive, adventistas há, 20 anos atrás, e era inconcebível você ter essa possibilidade dentro do adventismo de alguém que tem uma voz pública e que se posiciona de uma forma incoerente, por exemplo, com alguns pilares dentro do adventismo. Você pode achar lindo e falar, que bacana, né, esses irmãos. É bacana. Mas o adventismo continuará lá dos seus pilares, dizendo que a igreja remanescente é eles, que o domingo é um problema, tem até uma escatologia associada a quem guarda o domingo, né, e tudo. Então, assim, esse é um cenário que, no meu ponto de vista, é muito sensível. É muito sensível. Aí, por isso que eu acho que o Olson aqui fala, olha, eu não colocaria debaixo dessa umbrella, por exemplo, ele coloca a Igreja de Cristo, que aqui no Brasil a gente não tem muito contato, né, tem, aqui em Belo Horizonte tem Igreja de Cristo, mas, por exemplo, nos Estados Unidos eles são restauracionistas, eles têm uma dificuldade enorme com tradição confessional, associa o batismo como pré-requisito para a salvação, o cara tem que ser batizado, etc, tem essa discussão, né, e aí ele já fala, olha, eu não consigo colocar essa turma dentro de uma umbrella facilmente, né, é engraçado isso, né, mas observe como é que é a inevitabilidade das fronteiras, o teísmo aberto, por exemplo, o teísmo aberto é estranho até o romanismo, cara, tá entendendo? Tipo assim, o teísmo aberto é estranho até o romanismo, assim, se você for olhar para o romanismo em termos catequéticos, é estranhíssimo, né? E o Olson é um pouco mais generoso aí com os irmãos do teísmo aberto, né? Você é amigão da galera. Mas não é dos adventistas. Aí, ó, tá vendo? Pois é, tem uns limites. Tá vendo aí? Tem alguns limites, é verdade. É que todos têm cercados, né? Todos têm cercados. É isso, essa que é a questão. Essa é a inevitabilidade da cerca. É por isso, cara, que eu comecei o podcast citando essa frase do Mark Dever, porque eu queria ter lido ela semana retrasada, quando eu gravei um vídeo sobre isso, onde eu gravei um vídeo sobre que a sua teologia não é a verdade, né? E eu acho que esse livro que a gente tá falando aqui, ele deixa isso muito claro, sabe? As nossas teologias devem refletir a verdade que é o evangelho, mas no fundo, ela precisa ser verdadeira. Esse é o ponto que eu coloco no vídeo. A nossa teologia precisa ser verdadeira. Agora, eu preciso admitir que a teologia do meu irmão, que é diferente da minha, pode ser verdadeira também. E por isso que eu gostei dessa frase e termino o programa com ela. Não há nada de errado em termos cercados, mas vamos manter as nossas cercas baixas e vamos nos dar as mãos com frequência, sabe? Então assim, poxa, é isso, cara, é isso. Gente, alguma consideração final pra gente arrematar esse episódio? Cara, eu queria só citar uma frase aqui do Mohler que eu achei legal, cara. Essa frase dele aqui. Claro que você vai citar uma frase do Mohler porque você é um evangelicalismo confessional. Só não sou tão rigoroso, eu acho, sei lá, vamos ver. É verdade. Você é um evangelicalismo confessional generoso. É a catolicidade. Isso. Então, esse eu acho que é um elemento que traz muita riqueza pra evangelicalidade, assim. É esse senso de catolicidade, esse senso de que a gente pertence... Cara, eu aprendo com ortodoxos orientais, eu aprendo com anglicanos da High Church. A gente aprende, entendeu? A gente aprende. Mas olha aqui, ó, a definição evangélica é dependente de uma conversação e debate contínuos entre evangélicos. Ele até fala aqui que é o problema da gente não ter papa, né? Não ter magistério. Ele fala, isso criou um bom problema, ou um mau problema, não sei, talvez. Eu não sei também se o papa é uma solução para o problema de unidade, entendeu? Essa é a nossa discussão. Mas de qualquer forma ele vai dizer, a definição evangélica é dependente de uma conversação e debate contínuos entre evangélicos, associação com instituições e igrejas evangélicas, identificação com crenças nucleares evangélicas. Então eu acho que essa coisa da gente não ter uma autoridade credenciadora exige de nós uma conversa contínua, que é o que tá rolando aqui. Cara, eu acho que é isso que a gente tem que ter, é o que o livro propõe, né? Eu acho que no contexto brasileiro a gente tem especificidades que a gente precisa
considerar também nessa conversa, né? E, enfim, é isso, cara. Vamos pro rock que vale a pena. Recomendo aqui alguns livros, tá? Além do livro, o Igreja Sinfônica, né? É verdade. Igreja Sinfônica, a gente conversa muito sobre esses limites, né, o Bibo? Que é da turma do Mosaico aí. Né? No meu capítulo, inclusive, eu falo sobre o evangelicalismo, definição de evangelicalismo. Recomendo o livro Paixão pela Verdade, do Alistair McGrath, que é a coerência intelectual do evangelicalismo. E para os que leem inglês, eu recomendaria aí o In Search of Ancient Roots, né? Em busca das antigas raízes, do Kenneth Stewart. Cara, me manda esse livro aí que eu vou pedir pra alguma editora amiga publicar esse, porque tu cita toda hora. Vamos traduzir. Tá, já me manda esse título certinho aí, o nome do autor, quem publica lá fora, que eu vou ver quem é que pode trazer isso pra nós aqui em português. André, a sua consideração final? É isso aí, leiam o livro. Entendam essa embronha. Muito bom, gente. 4 visões sobre o evangelicalismo da Editora Batista Regular. Grande lançamento da Editora Batista Regular, beleza? Vai apresentar aí as 4 visões do evangelicalismo. O fundamentalismo, o evangelicalismo confessional, o evangelicalismo genérico e o fundamentalismo pós-conservador, tá? Fundamentalismo pós-conservador. Muito legal. O link para você adquirir essa obra está aqui na descrição deste BTcast 411 em bibotalk.com. Lembrando, vai comprar na Amazon qualquer coisa, gente, escova de dente, farinha láctea, PlayStation 5, compra pelo link do Bibotalk, tá bom? bibotalk.com/Amazon. Comprando por esse link você ajuda demais o nosso ministério. O link também tá aqui na descrição deste episódio. Aliás, se você clicar no link em que eu anuncio o livro, beleza, já tá valendo. Você pode navegar tranquilamente no site da Amazon. Qualquer coisa que você comprar, a gente já ganha uma comissão, e essas comissões são fundamentais para o nosso ministério online e para pagar os boletos e fraldas dos meus filhos. Aliás, só um deles usa fralda ainda, infelizmente. Então é isso. Quer comprar o livro? Quer comprar qualquer coisa na Amazon? O link tá aqui na descrição deste episódio. E tem também o link da Editora Batista Regular para você conhecer as outras obras dessa editora. Meus amigos de mesa, muito obrigado pela presença de vocês aqui em mais um BTcast. Alegria minha. Aliás, gente, vocês perceberam que a voz do André tá aí, né? Ele não fuma, ele não bebe em excesso, tá? É só realmente orem pelo André, gente, né? O André tá com um problema aí nas cordas vocais. Coloquem o André aí nas suas orações. Acionem as irmãs do Coque. Gente, tem irmão que ora também. Tem a irmã do Coque, seria o irmão do quê? O irmão da calça riada na beira da praia? Enfim. Orem por mim, porque se nada der certo, eu vou na cesta do descarrego. Aí já viu, né? Tem que ir. A gente amplia esse guarda-chuva aí pra tu receber umas orações fortes, né? Mas falando sério, galera, orem pelo André, coloquem o André em suas orações. Vocês vão estar ouvindo esse BTcast, o André já vai ter tido alguns exames aí em mãos e talvez vai ter que fazer cirurgia, então ore por todo esse processo aí. Obrigado, Igor, pela tua presença. Valeu, galera, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e vamos que vamos, porque a nossa fé é essa daí, é complexa, trabalhosa, mas a gente sabe o que é essencial. Vamos caminhar no essencial e conversando sobre as fronteiras. Muito bom. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.